Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estudaremos o estudo número 2 sobre a origem do mal. Feche os seus olhos e vamos pedir a instrução do Espírito Santo na nossa vida? Oremos. Santo Deus maravilhoso, te pedimos mais uma vez que o Espírito Santo continue na nossa vida, ó Pai, para podermos compreender melhor a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, várias perguntas vêm à nossa mente, né? Onde foi que surgiu o mal? Por que o mal surgiu? Nós veremos algumas essas respostas aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Mas como primeira pergunta para analisarmos, nós veremos de quantos anjos é composto o exército de Deus. Nós vamos, para saber isso, lá para Apocalipse, capítulo 5, o verso 11, que nos diz o seguinte. Apocalipse 5, verso 11, só um minutinho. Diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, aqui em Apocalipse 5:11, nós vemos que o exército de Deus é composto por milhões e milhares de anjos. Quantos são, né? São inúmeros. Nós veremos agora mais uma pergunta que nos diz o seguinte: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? O que é que a Bíblia fala sobre Lúcifer? Nós veremos isso lá no livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel fica antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 18. E os versos são... Perdão, não é Ezequiel 18, Ezequiel 28. Ezequiel 28, nós iremos ler o verso 13, o 14, o 15 e o verso 17. Quem nos diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Nós vemos aqui a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, que ele era um anjo magnífico, ele era um anjo lindo, ele era coberto de várias pedras preciosas, mas a Bíblia diz que no dia em que achou iniquidade nele. Iniquidade, você sabe o que é? Lá em 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Iniquidade é pecado. Então Lúcifer ele cometeu o pecado perante Deus. E nós vamos ver quais foram os pecados que também Lúcifer cometeu contra Deus. Além desses que a gente viu aqui. Isaías 14. Vamos para Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, que nos diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que audácia desse anjo. Veja que audácia de Lúcifer. Ele queria ser igual a Deus. E não só isso, ele queria estar acima de Deus. Veja só que pecado. Como pode um anjo querer ser maior que o próprio Deus?
Infelizmente Lúcifer pecou. E nós veremos agora a terceira pergunta que diz: qual foi o resultado da rebelião de Lúcifer? O que aconteceu por Lúcifer ter se rebelado contra Deus? Nós veremos aqui em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12, versos 7 ao 9, que nos diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lá no céu, Lúcifer, ele enganou a terça parte dos anjos. E lá ele começou a inventar mentiras. E Deus deu todas as oportunidades para ele se arrepender. E mesmo assim ele não quis. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse que houve uma guerra no céu. Nós não sabemos como foi essa guerra. A Bíblia não descreve. Mas a Bíblia descreve que Jesus foi vitorioso e que expulsou Satanás e os anjos que quiseram seguir ele. E expulsaram para onde? Para aqui e para a terra. Vamos ver mais uma pergunta que nos diz: que advertência Deus fez a Adão e a Eva no Éden? Isso nós vamos lá para Gênesis, capítulo 2. Vamos ver o verso 16 e o verso 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entende? A advertência que Deus tinha dado a Adão e Eva é que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse, porque se eles comessem, eles iriam morrer. Iriam morrer. Mas nós veremos agora mais uma pergunta para podermos prosseguir esse estudo, que nos diz: já que Adão e Eva contrariou a Deus, o que a serpente disse à mulher, contrariando o que Deus falou? Vamos ver o que a serpente, usada por Satanás, o que ela falou para Eva em Gênesis capítulo 3, verso 4, que nos diz assim, verso 1 a 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja o que a serpente fez. Deus disse que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam morrer. A serpente vem e diz: é certo que não morrereis. Quem estava certo? Lógico que era Deus. Adão e Eva estão vivos hoje? Não. É por isso que se nós formos nas ideias do inimigo, nós só encontraremos um caminho, que é a perdição. Vamos ver mais uma pergunta. Qual foi a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Isso nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 3, o verso 15, que nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você sabia que essa aqui é a primeira profecia da Bíblia? Primeira profecia da palavra de Deus? Isso mesmo. Deus, ele já tinha colocado o plano da redenção, o plano da salvação ali em jogo. Disse que viria um descendente de Eva e que salvaria. Então, e esse descendente quem é? Jesus Cristo, que morreu numa cruz por cada um de nós. Vamos ver mais uma pergunta. De qual maneira Satanás ele nos engana hoje? Sabemos que
Satanás usou uma serpente para enganar Adão e Eva. Mas de qual maneira ele nos engana hoje? Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Só um minutinho aqui. 11, verso 13 a 15. Quem nos diz assim, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Nós vemos aqui que Satanás ele se transforma até em anjo de luz. Veja só como Satanás ele pode nos enganar. Não pense que Satanás ele vem aparecer para nós de uma forma horrível, de uma forma muito feia. Porque a imaginação de muitas pessoas que pensam que Satanás é todo vermelho, tem chifres, tem um rabo grande, está com um tridente na mão. Essa é a imaginação das pessoas de Satanás. Mas a Bíblia não descreve ele desse jeito. Porque eu lhe pergunto, se Satanás aparecesse desse modo para você, você ficaria perto dele? Com certeza não. Você iria correr, você não queria chegar perto dele. Mas ele nos engana de tal forma que nós muitas vezes não percebemos. E ele usa até uma pessoa que seja próxima a nós. Usa coisas que aparentemente nos fazem bem, mas no final traz a morte. Vamos ver mais uma pergunta aqui da palavra de Deus, que diz assim, ó. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra quem será que Satanás ele está irado? Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, que nos diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você viu aqui? A Bíblia diz, irou-se o dragão contra a mulher. Dragão, a gente já viu aqui em Apocalipse 12, do 7 ao 9, que dragão é Satanás. E mulher? Lá em Efésios capítulo 5, diz que mulher é igreja. Então, em profecia, mulher é igreja. Então, se a gente for ver, irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, é contra essas pessoas que Satanás está especialmente irada hoje. O Apocalipse falou isso. Contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Diz assim: como nos é possível vencer Satanás? Nós sabemos que ele nos engana diariamente. Mas como é que a gente pode vencer a Satanás? Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6. E vamos ler os seguintes versos. Vamos ler o verso 10, o verso 11 o verso 13. Mas se você quiser, você pode fazer a leitura do verso 10 ao verso 18, que vai mostrar todas as coisas para nós podermos vencer a Satanás. Nos diz assim o verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você viu o que diz aqui? Que nós devemos tomar a armadura de Deus. E qual é a armadura de Deus? É a palavra dele, é a oração, pregar o evangelho. Essas coisas nós estamos vencendo o inimigo. Essas são as estratégias para vencermos a Satanás. Nos revestimos da armadura de Deus. Vamos para a recapitulação? Nós aprendemos que o exército de Deus é composto por milhares de anjos. E de um desses anjos, Lúcifer, ele
se rebelou contra Deus. E ele queria ser maior que Deus. Teve uma guerra no céu e Lúcifer e os seus anjos foram expulsos para cá. Lúcifer passou a ser chamado Satanás. Sabemos que Deus tinha dado uma ordem, uma advertência a Adão e Eva para eles não comerem do fruto da árvore da vida. E eles comeram. E o resultado foi a morte. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Eles desobedeceram. Nós vimos também que Deus já tinha planejado para que, se Adão e Eva pecassem, ele tivesse uma solução. E a solução é Cristo morrer por cada um de nós. Também vimos que Satanás está especialmente irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E vemos como é que nós podemos vencer a Satanás. Vencer com a armadura de Deus. Vamos para o nosso compromisso de fé desse estudo? Que nos diz: você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou no céu? Você crê que Satanás, que Lúcifer, o mal surgiu nele? A iniquidade, como nós vimos lá em Ezequiel, surgiu em Lúcifer, lá no céu? Como o nosso estudo aqui viu? Então, vamos lá, para a segunda. No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar do lado de Deus e sua palavra? Creio que sim. E terceiro, você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir todas as orientações da palavra de Deus? Também creio que sim. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus maravilhoso, aprendemos aqui, ó Pai, a origem do mal. Sabemos que o mal surgiu em Lúcifer, ele foi criado perfeito, mas ele se rebelou contra ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor amado, a nos revestir de toda a tua armadura, para podermos permanecer inabaláveis na tua presença. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. Tchau.